Hoje resolveremos a questão de número 26 da prova da EPICAR do ano de 2019. E para essa questão, a gente vai usar os conceitos basicamente das relações entre raízes e coeficientes de uma equação de segundo grau. Ou seja, dada uma equação de segundo grau da forma ax² mais bx mais c igual a zero, a gente sabe que a soma das raízes dessa equação, ou seja, x1 mais x2, onde x1 e x2 são raízes dessa equação, dada lá por Bhaskara e tudo, a gente sabe que essa soma é igual a menos b sobre a. E a gente sabe também que o produto das raízes de uma equação de segundo grau é igual a c sobre a, certo, pessoal? Onde a, b e c são esses coeficientes da equação de segundo grau. Beleza? Então, prosseguindo para a questão, a gente tem o seguinte, a gente tem que, nessa primeira equação, as raízes são dadas por alfa e beta, com alfa menor do que beta, certo? E nos é dado também essa segunda equação do segundo grau, que a gente não sabe as raízes por enquanto, certo? Mas ele nos fala que as raízes da equação 1 são, cada uma, 8 unidades menores do que as raízes da equação 2. Ou seja, pessoal, o que isso significa? Isso significa que essa raiz alfa aqui, ela é 8 unidades menores do que uma raiz dessa equação aqui. Ou seja, pessoal, a gente sabe que alfa mais 8 é raiz dessa equação. Por quê, pessoal? Ora, porque basicamente alfa é 8 unidades menores que uma das raízes de 2. Ou seja, alfa mais 8 é a raiz daqui, porque alfa mais 8 menos 8, ou seja, 8 unidades menores, é igual a alfa. Analogamente, se beta é raiz, então beta é 8 unidades menores do que a outra raiz da equação 2, certo, pessoal? Ou seja, eu sei que a segunda raiz dessa equação é beta mais 8, certo, pessoal? Pelo mesmo argumento que eu falei em alfa, beleza? Ou seja, dessas duas equações, a gente tem as raízes dessas equações, certo, pessoal? Ou seja, dado que a gente tem as raízes, a gente pode usar as relações entre as raízes e os coeficientes, não é, pessoal? Ou seja, se a gente for aplicar a relação entre as raízes e os coeficientes em 1, a gente vai ter o seguinte. E por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque quando eu vou olhar as alternativas, elas estão em função dos valores de b, de k, de alfa e beta, certo, pessoal? Ou seja, a gente tem que tentar encontrar alguma relação entre esses valores ou até mesmo encontrar esses valores, dado essas relações. Certo, pessoal? Então, a gente tem o seguinte, de 1, a gente tem que a soma das raízes, ou seja, alfa mais beta, é igual a menos b sobre a. Ora, só que o b é menos b, então vai ficar menos b, certo, pessoal? Sobre a, só que o a é 1. Ou seja, isso dá igual a b. Beleza? E de 2, a gente tem o seguinte. A gente tem que o produto das raízes, ou seja, alfa vezes beta, é igual a alfa vezes beta é igual a c sobre a. Como c é 15, 15 dividido por 1 é igual a 15. Certo, pessoal? Então a gente tem essas relações para a equação 1. Aqui é 1, né? Aqui é referente a 1. Da equação 2, a gente tem o seguinte. A gente tem que a soma das raízes, ou seja, alfa mais 8 mais beta mais 8, ou seja, alfa mais beta mais 16, isso é igual a menos b sobre a. O b é k, então fica menos k dividido por 1, ou seja, dá menos k. E a gente tem também da segunda equação ainda, que o produto das raízes, ou seja, alfa mais 8 vezes beta mais 8, vezes beta mais 8, é igual a c sobre a. Só que o c é 15, né, pessoal? Então 15 dividido por 1 dá 15. Ou seja, pessoal, dessas duas
equações do segundo grau, a gente tem essas relações entre alfa e beta, certo? Então, pessoal, perceba uma coisa aqui, olha. Aqui eu tenho alfa mais beta e aqui eu tenho alfa mais beta, né? Alfa mais beta aqui é igual a B, certo? Então, a primeira substituição que eu vou fazer aqui é substituir alfa mais beta bem aqui, certo, pessoal? Então, a gente tem o seguinte. Como alfa mais beta é B, pegando essa equação aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem que B mais 16 é igual a menos K. Certo, pessoal? Então, a gente tem que B mais K é igual a menos 16, por enquanto, certo, pessoal? Ou seja, o que foi que a gente descobriu? A gente descobriu uma relação entre B e K, certo? Então, pessoal, vamos tentar usar as outras duas equações, tentar fazer alguma substituição com elas, beleza, pessoal? Olha, vamos pegar essa equação daqui, que é um pouquinho mais feia, certo, pessoal? A gente tem o seguinte, se a gente for desenvolver, a gente tem alfa vezes beta mais alfa vezes 8, ou seja, 8 alfa, mais 8 vezes beta, 8 beta, mais 8 vezes 8, 64, igual a 15, certo, pessoal? Então, a gente tem que alfa beta mais 8 vezes alfa mais beta é igual a 15 menos 64. Certo, pessoal? Então, olha só que interessante. Eu sei que alfa mais beta dessa primeira equação é igual a B, né, pessoal? E eu sei que alfa vezes beta é igual a 15. Olha só, certo? Dessas duas equações, jogando aqui, eu sei que alfa vezes beta é igual a 15. Ou seja, o que foi que a gente fez? A gente basicamente desenvolveu esse termo, todo esse produto aqui, e a partir dos dados que a gente tem, a gente vai substituir aqui. Porque o que vai acontecer? Vai sobrar só B, né, pessoal? Então, eu vou conseguir encontrar B. E dessa primeira equação aqui que a gente descobriu, ó, se eu tenho B, eu tenho K, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer, ó. A gente vai ter, continuando essa conta, a gente vai ter que 15 mais 8 vezes B, né? Alfa mais beta é B. Isso daqui é 15 menos 64. Olha que bacana, o 15 corta. Então, 8B igual a menos 64. Logo, B igual a menos 8. Olha só que legal. E se B é menos 8, ó, jogando bem aqui nessa equação, a gente tem aqui menos 8 mais K é menos 16. Certo, pessoal? Vai passar mais 8 lá. 8 menos 16, menos 8. Ou seja, K igual a menos 8. Então, pessoal, se destacando aqui, a gente descobriu o valor de B e o valor de K. Certo, pessoal? E a partir disso eu poderia também descobrir alfa e beta, né? Mas vamos logo analisar as alternativas para ver o que a gente acha. Letra A, a gente tem o seguinte, olha. A gente tem que B ao cubo menos K é um número negativo, vamos ver? Ora, B ao cubo menos K, como B é menos 8, vai ficar menos 8 ao cubo menos K, né? Só que como K é menos 8, é menos 8, ou seja, mais 8. E esse número, pessoal, a gente consegue ver que é negativo. Concorda comigo? Por quê? Ora, 8 ao cubo é maior do que 8. Como está menos 8 e o expoente é ímpar, esse número é negativo. Como ele é negativo e o módulo desse número é maior do que 8, então esse valor aqui vai ser negativo, certo, pessoal? Então daqui a gente já consegue concluir que a letra A é a alternativa correta, certo, pessoal? Mas então vamos analisar as outras alternativas para ver quais são os erros delas. Letra B. O valor absoluto da diferença entre as raízes da equação 1, ou seja, essa equação aqui, é igual a 1. Então, pessoal, já que a gente já descobriu o valor de B e o valor de K, vamos substituir aqui, né? Que eu vou ter uma equação de segundo grau, eu consigo encontrar sem muita dificuldade as raízes, certo, pessoal? Então,
Da equação 1, a gente tem o seguinte, olha só. X ao quadrado menos bx mais 15 igual a zero. Como b é menos 8, aqui vai ficar mais 8, certo, pessoal? Então, da equação 1, a gente tem x ao quadrado mais 8x mais 15 igual a zero. E da equação 2, a gente tem o seguinte. X ao quadrado mais kx mais 15 igual a zero. Como k é um valor negativo, menos 8, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero, certo? Então, a gente tem x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Então, vamos resolver essa primeira equação aqui. A gente poderia aplicar Bhaskara e tudo, né? Mas vamos tentar poupar tempo, né, pessoal? É bom praticar a resolução por soma e produto, certo, pessoal? Caso as raízes sejam inteiras. Então, daqui, a gente tem que a soma é igual a menos 8, certo, pessoal? Menos b sobre a. A soma das raízes é menos 8. E o produto das raízes é igual a c sobre a, que é 15. Certo, pessoal? Então, qual é a estratégia aqui? Ora, como a soma das raízes é negativa e esse produto aqui é positivo, desse produto a gente tem o seguinte, ou os dois números são positivos, ou os dois números são negativos, certo? Mas como a soma é positiva, então, caso existam raízes, essas raízes vão ter que ser negativas aqui, né? Ambas negativas, para que o produto seja positivo e a soma negativa. Se a gente perceber bem, ó, 15 é igual a menos 3 vezes menos 5, certo, pessoal? E se a gente for notar, menos 3 mais menos 5 é menos 8 de fato. Ou seja, as raízes da equação 1 são menos 3 e menos 5, certo, pessoal? Caso vocês tenham dificuldade, a gente também pode aplicar Bhaskara, que a gente vai encontrar essas duas raízes, certo, pessoal? Esse método aqui é só para a gente tentar agilizar na hora da prova, que ajuda bastante. Então, a gente tem as raízes menos 3 e menos 5 de 1, certo? Ora, pessoal, mas a gente sabe do enunciado que as raízes de 2 são 8 unidades a mais do que as raízes de 1, certo, pessoal? Então, a gente nem precisa resolver a equação 2, certo? Se são 8 unidades a mais, eu sei que as raízes são menos 3 mais 8, são 5, e menos 5 mais 8, 3. Certo, pessoal? Então, depois de tudo isso, vamos ver a letra B. Letra B, ele nos diz que o valor absoluto da diferença entre as raízes da equação 1 é 1. O que é valor absoluto? É, em resumo, a distância entre dois números. Menos 3 e menos 5, ó, eles têm distância 2, certo, pessoal? Ou seja, o valor absoluto da diferença é igual a 2. Ou seja, a letra B é falsa, porque ele fala que é 1. Certo? Aí, letra C. As raízes da equação 2 não são números primos. Ora, pessoal, eles são números primos, né? Porque eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou seja, a C está errada, porque ele diz que não são números primos. Aí, por fim, letra D. Alfa quadrado menos beta ao quadrado é um número que é divisor de 8. Ora, quem é o alfa? Alfa é menos 3, né, que a gente viu aqui, e beta é menos 5. Então, alfa ao quadrado menos beta ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado é 9, menos 5 ao quadrado é 25, né? Menos 9, menos 25. Daqui dá o quê? Dá menos 16, né, pessoal? E menos 16 não é divisor de 8. A gente pode ver também que é múltiplo de 8, né? Mas não é um divisor, certo? Então, a letra D também está correta. Então, a gente confirmou que, de fato, a alternativa correta é a letra A, como a gente tinha visto anteriormente, certo?